Boa noite, amigos do Canelada. O Flamengo vence a LDU por 2-0. O placar que o Flamengo precisava para chegar na última rodada só dependendo dele. Tranquilo, segundo colocado do grupo, tendo o Deportivo Táchira, a baba do grupo no Maracanã. E vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros que o Flamengo não ganhou da LDU hoje. Hoje foi um atropelo do Flamengo no Maracanã. Era isso que o torcedor do Flamengo queria ver contra o Central Córdoba no Maracanã. Flamengo titular, Flamengo pressionando, Flamengo criando chances, jogadores se dedicando e levando a Libertadores a sério. Felipe Luiz levando a Libertadores a sério. E o Flamengo vai para a última rodada com mas grandes chances de classificação. Palmeiras também venceu. 100% de aproveitamento. E, tenho que falar hoje, porque eu já critiquei muito. Então, tenho que elogiar também. Que partida do De La Cruz. Meu Deus do céu. O De La Cruz hoje foi um monstro dentro de campo. O De La Cruz hoje foi o De La Cruz do River Plate. Foi aquele De La Cruz que o Flamengo contratou para ser um reforço de peso. Se o De La Cruz jogar o que ele jogou hoje, no restante da temporada, meu amigo, tudo que é lugar do campo o De La Cruz estava. E saiu jogando bem. Tem até que se pensar se o Pulgar volta ou não para esse time, hein? Porque como cresceu o De La Cruz, Gerson também jogou muita bola, Luiz Araújo, mais uma vez aproveitando as oportunidades. Fez o segundo gol, cobrou o escanteio para o primeiro, criou muito, é um jogador que chama a responsabilidade, eu sempre falei isso, sempre. Tem muitos que criticam o Luiz Araújo, às vezes ele toma a decisão errada, mas ele não foge do jogo. É um cara que tem personalidade, é um cara que a todo momento, quando o Flamengo está perdendo ou ganhando, chama a bola, ele pede a bola o tempo todo, inclusive no Flamengo horroroso da época do Tite. Sempre era ele aquele que mais arriscava, aquele que tentava uma jogada ofensiva, e foi hoje premiado o Luiz Araújo. Que partida do Flamengo, tá? Não deixou a LDU jogar desde o começo da partida. Foi realmente um atropelo, foi um massacre do Flamengo. E digo mais, hein? Poderia ter feito mais. Hoje era jogo para o Flamengo sair do Maracanã com 4-0. 4-0. Porque teve volume, criou chances. Decepção hoje. Michael, que está numa má fase, o Michael não acerta nada, mas corre, se dedica, e o Arrascaeta também, que está jogando muita bola, pelo menos num dia que todo o time jogou bem, o Arrascaeta hoje não foi aquele cara que está sendo o cara do time no momento, mas o mais importante, Flamengo chega na segunda colocação, Flamengo chega na última rodada contra a baba do grupo, só dependendo dele para se classificar. Ou seja, pode se redimir o Flamengo. A Libertadores, que começou com uma campanha ridícula, que começou com uma campanha patética, que começou até mesmo de uma forma menosprezando a competição e os adversários, o Flamengo acorda a tempo, o Flamengo faz uma boa partida e anima o seu torcedor. Foi 2, mas poderia ter sido mais, por causa do volume de jogo. E que partida de De La Cruz, Luiz Araújo, e eu falo também do Léo Ortiz. Qual a conclusão que se chega hoje? Que se esse Flamengo quiser jogar, se esse Flamengo levar a Libertadores a sério, independente do adversário, é óbvio que esse Flamengo tem tudo para brigar pelo título. É óbvio que esse Flamengo tem time. Se o Flamengo jogar o que ele jogou hoje contra qualquer time da América do Sul, o Flamengo, tirando o Palmeiras, é favorito. Porque tem o Palmeiras, que realmente também tem um timaço, que tem 100% de aproveitamento na Libertadores, ganhou outra hoje,
com 12 minutos de jogo, já tinha feito o placar, 2-0. Então, é o que a gente fala aqui sempre, Flamengo e Palmeiras. Se esses dois times levarem a competição a sério, se esses dois times não tiverem o time, né, desmontado por causa de lesões, eles são muito favoritos nessa Libertadores. Uma boa noite, Flávio Prado, Bruno Prado, Raizinho também com a gente. Ô, Flávio Prado, esse é o Flamengo que eu quero ver, Flávio Prado. Esse é o Flamengo porque tem torcedor. Ai, viu? E agora, você vai criticar o Felipe Luiz? Eu vou criticar o Felipe Luiz quando ele merecer crítica. Sou o cara que mais elogiou o Felipe Luiz em todo o tempo dele como treinador. Fui até a primeira pessoa a dizer, tira o Tite e bota o Felipe Luiz, porque diziam que o Tite não teria um substituto. Arrisca o Felipe Luiz. Agora, Flávio Prado, ele realmente, no começo da Libertadores, não estava levando a Libertadores a sério. Quis poupar o time contra o Central Córdoba, disse que o brasileiro era a prioridade, e agora é um Flamengo despertado. Agora, Flávio Prado, o gigante acordou no Maracanã lotado e num massacre a LDU. Pode fazer essa carinha de debochado, porque o gigante que estava adormecido acordou, Flávio Prado. Não, e eu, inclusive, boa noite, vendo essa sua euforia, comecei a pensar nos times do Mundial de Clubes, o temor, né, que essa atuação deve ter despertado no pessoal. Henrique e o Inzaghi assistindo o jogo. Pois é, os caras devem ter ficado, né, e agora, como é que vai ser e tal. Mas a verdade é que o Flamengo cumpriu aquilo que dele se esperava, conseguiu uma boa atuação e um resultado tranquilo, praticamente garantiu a classificação, que é muito importante, né, porque, imagina, o Flamengo é um dos favoritos desde o começo da conquista da competição, junto com o Palmeiras com 100% de aproveitamento e o Flamengo ameaçado, né? Ameaçado e muito antes do jogo começar. E ganhou o jogo com tranquilidade. Acho que a maior turbulência, a maior dificuldade passou. E agora é esperar outras atuações boas do Flamengo, outras possibilidades boas do Flamengo de chegar nas próximas fases com muita força. Aguardemos, então, para ver os próximos capítulos. Hoje, realmente, parece que o flamenguista tá muito empolgado. Ué, Flávio Prado, mas não é para ficar empolgado? Porque foi um massacre no Maracanã. É o que eu falo. Quando joga mal, tem que falar. O Flamengo dominou hoje o jogo inteiro. Deu até pena da LDU. A LDU não fazia nada. Nada. É o que eu falo. Hoje foi aquele jogo que dá prazer pro torcedor assistir. Dá prazer porque o time cria, porque o time não deixa o adversário jogar. E se fosse contra o Tátira, por exemplo, eu diria, contra o Tátira não dá para ter como parâmetro. Mas era a LDU. Era a LDU. E isso que você disse aí na brincadeirinha, eu já falei com o Deco, lá na Espanha, já falei com o Roberto Carlos. Eu perguntei, e aí, estão com medo do Flamengo? Eu perguntei. Tivemos risadas em alguns momentos, né? Mas a perguntinha que você fez aqui, eu já fiz lá. E aí, estão preparados para cruzar com o poderoso Flamengo? Né, Bruno Prado? Você não levou a gravação do Marcos Braz? Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Você não levou a gravação? O Roberto Carlos, quando eu zoei ele com isso, ele falou, quer cantar musiquinha do Marcos Braz? Boa noite, Bruninho Prado. É sempre bom me ver feliz assim, né, Bruno Prado? Depois de uma vitória convincente, jogando o que pode jogar, respeitando a Libertadores e deixando os adversários temerosos, Bruno Prado. Hoje o que se viu no Maracanã deixou os adversários temerosos, Bruninho. Bom, boa noite, Pilhado, boa noite a todos. O outro modo é até mais legal. O modo revolta é mais divertido, sem dúvida nenhuma. Havia uma expectativa, né, que isso pudesse acontecer. Não aconteceu, ainda bem, né? Ninguém estava torcendo por isso, né? Todo mundo torcendo pelo time brasileiro, né? Somos todos brasileiros. Brasil na Libertadores. Sim, Brasil na Libertadores. Mas o Flamengo fez sua parte, foi bem tranquilo o jogo, né? O Flamengo, os primeiros 25 minutos de um domínio muito grande, fez o gol aos 9 minutos,
Depois diminui um pouco a intensidade, mas não foi ameaçado em nenhum momento. O segundo tempo também volta pressionando bastante, faz o segundo gol, também aos 9, né, do segundo tempo, e mata o jogo. Foi bem tranquilo. Tem uma questão desse time que é muito antiga, até antes do Felipe, até antes do Tite, faz tempo demais, que é não finalizar tanto quanto o domínio que o time tem do jogo. Não é proporcional, assim. O Flamengo ele finaliza pouco pelo tamanho de domínio que ele tem de um jogo, que realmente o jogo foi todo do Flamengo. O Flamengo com posse de bola no campo do adversário, o Rossi não trabalhou no jogo, o Rossi não fez nada no jogo, mas o goleiro da LDU também não trabalhou tanto. Isso é uma coisa que é um problema antigo do Flamengo. Ele não correu nenhum risco de perder o jogo, mas o primeiro tempo já era para ter feito mais que um gol, mas se olhar bem, não teve tanta chance de fazer, apesar de ficar o tempo inteiro lá no campo de ataque. Então essa é a única questão que é muito antiga. Mas o jogo foi bem tranquilo porque o Flamengo transformou o jogo num jogo muito tranquilo. Está classificado, não precisa nem pensar em saldo. Se ganhar de 1-0 do Táchira, está classificado. A questão do primeiro lugar também depende do Central Córdoba perder para a LDU. Se o time argentino empatar lá em Quito, o Central Córdoba será o primeiro do grupo, porque o Flamengo não alcançaria em pontos. Mas hoje o Flamengo transformou o jogo num jogo muito fácil. O Flamengo não teve nenhuma dificuldade para vencer o seu adversário. Se o Rossi não tivesse ido para o jogo, não sairia gol do time equatoriano. É isso, e eu acho que tem que se falar muito, porque fala-se muito do Luiz Araújo, porque ele deu assistência, ele fez o gol, ele é um cara que busca muito o jogo, o Luiz Araújo. Agora, se eu já critiquei muito, né, porque já critiquei, já falei que estava rendendo bem menos do que o esperado, mas hoje tem que se elogiar muito o De La Cruz. Meu Deus do céu, que atuação do De La Cruz. Nos desarmes, na saída de jogo, ele estava em todos os cantos do jogo. Em todos os cantos do jogo estava o De La Cruz, roubando bola, saindo jogando também com tranquilidade. Teve até um erro recente dele na saída de jogo, e mesmo assim, ele continuando com personalidade para sair jogando, e é isso que eu estou falando. O De La Cruz jogando essa bola, ele é o De La Cruz do River Plate. E é o De La Cruz que foi um dos destaques daquele time, que ganhou tudo com aquele River Plate, que era um dos principais jogadores do time, e de verdade, eu já começo a pensar qual deve ser esse meio-campo do Flamengo, porque De La Cruz e Gerson juntos deu muito certo no jogo de hoje. Deu muito certo, Raí. Então, eu acho que o De La Cruz hoje tem que ser muito elogiado para mim. Na minha visão, eu achei o De La Cruz o melhor jogador do Flamengo no jogo de hoje. Eu dou destaque para o Léo Ortiz, que joga muita bola. Meu Deus do céu, como joga o Léo Ortiz. O próprio Wesley jogou bola hoje, Gerson, Luiz Araújo, para mim, brigando ali com o De La Cruz. Mas, cara, o De La Cruz hoje estava em todos os cantos do jogo, do campo, e quase não teve erro na partida. Foi praticamente impecável o De La Cruz hoje, o Raí. Jogou muito bem, né, o De La Cruz. Boa noite, Pilhado. Um abraço para você, para todos que nos acompanham. E numa função um pouco diferente, né? Porque sem o Pulgar e com o Gerson recuando para jogar na faixa mais central, o De La Cruz foi, entre aspas, né, o primeiro volante do Flamengo hoje. Claro que o Flamengo foi muito pouco exigido por esse domínio todo que teve, o volume muito grande que teve de jogo. E ele foi uma peça muito importante, muito mais em aspectos de saída para o jogo e pressão no campo de ataque, né? Ou essas movimentações, cobrir uma faixa muito grande de campo, como você citou, do que um papel defensivo, de preencher ali a frente da defesa, desarmar defensivamente, né? Ou coisa do tipo. Então ele cresceu muito nessa função. Acho que o Gerson também. Isso tem a ver com um aspecto que a gente conversava aqui na quarta-feira ou na quinta da semana passada, quando o Flamengo empatou com o Central Córdoba. Porque naquela ocasião, o Felipe Luiz optou por uma escalação mais parecida com aquela dos outros jogos da temporada, né? Com o Gerson na direita, De La Cruz e Pulgar por dentro, Arrascaeta. Na esquerda jogou o Michael, se não me falha... Não, jogou o Bruno Henrique na esquerda e o Pedro mais avançado. Eu lembro que uma crítica que a gente fez aqui foi a de um Flamengo talvez sem tantas pernas assim para pressionar, um time sem ritmo, né? Com essa formação, uma formação um pouquinho mais pesada. No jogo de hoje não, ele coloca 2 pontas de velocidade. Na semana passada ele tinha Gerson de um lado e tinha o Bruno Henrique do outro. Dessa vez ele tem Michael de um lado e Luiz Araújo do outro. Jogadores que podem te dar um ritmo maior sem bola. Tem o Bruno Henrique mais avançado, que é um jogador que também, nesse sentido da marcação,
ele vai te entregar mais do que o Pedro, né? Pela característica de jogo. Além dessa dupla, com o Gerson por dentro e o De La Cruz também mais centralizado. Então, acho que as mudanças, né? As mudanças feitas pelo Felipe para esse jogo têm um impacto muito positivo no que ele queria, que era um ritmo muito alto para pressionar muito forte quando perdia a bola, nos poucos momentos em que o Flamengo não tinha a bola, e com isso gerar um volume muito grande. A gente viu no início do jogo, né? O Flamengo levantando bastante bola na área, chutando de média distância. Então você vai batendo até que sai o gol. Aí sai o primeiro gol do Léo Ortiz e o Flamengo continua ali gerando ocasiões, tem uma grande chance com o Michael, poderia ter feito mais gols. Tem essa questão que o Bruno coloca, né? O Flamengo, de fato, poderia finalizar mais do que as 15 finalizações que ele teve pelo volume de jogo que apresentou, mas foi uma atuação muito, muito boa, né? Com todas essas mudanças aí feitas pelo Felipe Luiz. Acho que ele também sai muito vencedor dessa noite, porque apostou em coisas diferentes daquelas que vinha fazendo e todas elas funcionaram muito bem.